Hoje, eu quero te contar a história do Elias, um homem que, como você, achou que Deus tinha ido embora, até descobrir que o capitão nunca está mais presente do que quando está em silêncio. Fique comigo, porque o que Elias descobriu vai mudar a forma como você olha para o seu teto hoje à noite. Elias era um homem de 40 anos, moldado pela disciplina, casado com Helena há 15, pai de 2 filhos. Sua vida era um relógio suíço. Das 8 às 18, ele enfrentava planilhas e reuniões, sempre com um terço no bolso e uma meta no horizonte. Ele tinha planos. Queria quitar a casa, ver os filhos na faculdade e finalmente descansar. Elias acreditava que a vida era uma troca justa. Ele dava seu esforço e sua devoção, e o mundo, sob a guarda de Deus, lhe daria segurança. Mas a vida não é um contrato comercial. O incidente que quebrou o relógio de Elias veio em um envelope branco. Um exame de rotina de seu pai, seu porto seguro, revelou o que nenhum filho quer ler. Em uma semana, a rotina de Elias foi substituída por cheiro de antisséptico e o som de monitores cardíacos. Ele rezou. Oh, como ele rezou! Noites em claro no banco da capela, prometendo sacrifícios, lendo os salmos, implorando por um milagre que ele tinha certeza que viria. Afinal, ele era um bom filho da igreja. Mas o milagre não veio. O céu parecia ter se tornado um teto de bronze, inabalável, mudo. A dor não era apenas pela doença do pai, era a sensação de traição. Elias sentia que estava gritando em um abismo. Santo Agostinho escreveu em suas confissões que nos fizeste para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto enquanto não descansar em ti. Mas para Elias, a inquietude agora era raiva. Porque o vizinho que maltratava a família vivia em festas, enquanto ele, que zelava pela retidão, colhia lágrimas. Ele começou a questionar se Deus estava ouvindo, ou pior, se Deus se importava. Na Bíblia, no Evangelho de Marcos, capítulo 4, vemos os discípulos em pânico durante a tempestade enquanto Jesus dormia na popa do barco. Elias se sentia assim. O barco estava afundando e o mestre parecia estar em um sono profundo. Nesse deserto, as palavras do venerável Fulton Sheen ecoam como um bálsamo para quem busca entender o inexplicável. Sheen dizia que Deus muitas vezes nos nega o que queremos para nos dar o que realmente precisamos. Mas Elias não queria o que precisava. Ele queria o pai saudável. Ele queria o controle de volta. Ele estava preso no que a psicologia chama de busca por sentido em meio ao sofrimento. Como Viktor Frankl observou nos campos de concentração, o homem que não encontra um sentido para sua dor acaba sendo destruído por ela. Elias precisava de um sentido para o silêncio. A tensão atingiu o clímax em uma noite de quinta-feira. Elias estava diante do Santíssimo, sozinho. O silêncio da igreja era ensurdecedor. Ele queria uma voz, um sinal, um raio. Mas o que recebeu foi a percepção de sua própria soberba. São José Maria Escrivá, em sua obra Caminho, alerta: não sejas tão criança. O silêncio é como que a sentinela da vida interior. Elias percebeu que sua oração era um monólogo. Ele não queria que a vontade de Deus fosse feita. Ele queria que Deus assinasse a sua vontade. Ele estava tentando ser o roteirista da própria vida, esquecendo-se de que é apenas o protagonista. A virada aconteceu quando Elias parou de lutar contra o silêncio e começou a escutar dentro dele. Ele lembrou-se das palavras de Tomás de Kempis na imitação de Cristo: quem me segue não anda nas trevas. Elias entendeu que Jesus não prometeu que o mar não teria tempestades, mas prometeu que estaria no barco. Ele voltou ao hospital, mas não mais para exigir um milagre. Ele foi para ser o milagre na vida do Pai. Ele segurou aquela mão cansada e, pela primeira vez em meses, não sentiu medo. Sentiu uma paz que, como diz São Paulo, excede todo o entendimento. O não de Deus para a cura física estava sendo um sim para uma cura muito mais profunda, a cura do coração de Elias, que agora amava a Deus pelo que ele é e não pelo que ele dá.
Hoje, Elias continua trabalhando das 8 às 18. Os desafios financeiros ainda batem a porta, mas o peso em seus ombros sumiu. Ele aprendeu que quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando nos detalhes que nossos olhos humanos não conseguem ver. Se você, como Elias, está gritando e ouvindo apenas o eco de sua própria voz, não desista. O silêncio não é ausência. É a pedagogia de um pai que está ensinando você a andar por fé e não por vista. Como está escrito no Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Que o silêncio de hoje seja o solo onde a sua fé vai criar raízes profundas. Não tenha medo do escuro, pois é nele que as estrelas brilham mais forte. Que a paz de Cristo, que acalma todas as tempestades, guarde o seu coração. Até logo.